Olá, caro aluno. Sou o professor Luiz Aguni e na nossa videoaula de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para o empreendedor que necessita abrir uma empresa. É conhecer o mercado onde ele vai atuar. É fundamental para o sucesso e continuidade do negócio dele. É fazermos análise de mercado. Vamos lá? Bom, o objetivo da nossa aula é demonstrar o que é análise de mercado, compreender os níveis de segmentação e o padrão comportamental necessário para esse mercado e analisar os tipos básicos de personalidade dos clientes, porque você precisa conhecer quem são os seus clientes e qual é a sua característica de compra, de comportamento de compra. Bom, em termos de conceito, segundo Biagio, a análise de mercado é uma forma de conhecer o mercado, avaliando de forma sistemática o ambiente onde o produto ou serviço da empresa está inserido. Ou seja, necessariamente eu preciso conhecer o mercado onde eu vou atuar, bem como o tipo de cliente ou os comportamentos desse cliente para que eu possa ter sucesso. Então, é muito importante essa análise de mercado antes de iniciar o negócio da sua empresa. Bom, para isso, existem várias ferramentas. Vamos conhecer, por exemplo, eu posso segmentar o meu mercado, já que eu estou começando agora, eu não vou conseguir atender todo o mercado. Então, eu vou fazer um tipo de segmentação. E dependendo do tipo de segmentação que eu escolher, eu tenho que atender ou tenho que entender essas características de segmentação. Então, por exemplo, se eu escolher o segmento, quais são as características do segmento? Os consumidores são bastante similares em desejos e necessidades, aí fica mais fácil, né, de você satisfazê-los. Alguns consumidores desejam características e benefícios adicionais, enquanto outros renunciam a algo que não desejam muito. A empresa pode criar uma oferta de produtos e serviços mais ajustada e cobrar um preço mais apropriado à clientela-alvo. A escolha de canais de distribuição e comunicação ela fica mais fácil, porque está muito interligado e segmentado o mercado. A empresa enfrentará um número menor de concorrentes, porque somente aqueles que estiverem naquele mesmo segmento. Agora, se eu escolher um outro nível chamado nicho, quais são essas características? Os consumidores possuem um conjunto complexo e distinto de necessidades. Aí eu vou ter que entender quais são, né? Os consumidores estão dispostos a pagar um preço maior para a empresa que satisfazer as suas necessidades. A empresa deve ter habilidades exigidas para atender os consumidores de maneira superior, porque só você que vai estar naquele nicho, ou poucos empreendedores, né, também estarão. A empresa obtém alguma economia de escala por meio da especialização. É provável que o nicho não atraia outros concorrentes, ou seja, você vai atuar sozinho. E o nicho precisa ter um potencial de tamanho de lucro e crescimento suficiente para que você possa ter um bom rendimento, senão não vale a pena. Se eu for escolher áreas locais, né, uma determinada região, um bairro específico, né, aí eu vou ter programas preparados sob medida as necessidades e os desejos dos grupos de consumidores daquele local, né?
Vamos supor, se for área comercial, se for só as vizinhanças, ou até lojas individuais. Aí eu fico mais focado naquele grupo. A demanda exige pouco investimento em propaganda, porque é muito restrito na área. E o atendimento é específico aos varejistas regionais. Agora, se eu for escolher uma segmentação de indivíduos, aí eu preciso usar um uso intensivo de tecnologia, computadores, banco de dados, produção flexível, robótica e mídias de comunicação para permitir o atendimento especializado. A customização de massa significa preparar uma base consistente de produtos e comunicação para atender às exigências de cada consumidor, porque aí eu vou estar falando com cada um separadamente. Além do tipo de segmentação, eu também preciso entender o comportamento ou o padrão de comportamento daquele segmento de mercado que eu escolhi, para eu poder então definir as minhas estratégias de marketing. Existe uma classificação já padronizada que diz o seguinte: é com base no estágio de ciclo de vida de família. Então, dependendo em que estágio de ciclo de vida de família se encontra os seus clientes no segmento que você escolheu, você vai ter um padrão comportamental daquele tipo de cliente. Como aqui está dizendo no slide, o solteiro jovem que não vive com a família, então ele tem poucos compromissos financeiros, ele é líder de opinião sobre a moda, compra equipamentos básicos de cozinha, móveis básicos, carros, enxovais para casamento e férias. Já os recém-casados, que são jovens sem filhos, ele tem uma melhor situação financeira, tem uma taxa de compra mais elevada e uma média de compra superior de bens duráveis. Eles compram carros, refrigeradores, fornos, mobiliário fino e durável e férias. Já o estágio Ninho Cheio 1, que é casais com filhos menores de 6 anos, já estão com as despesas domésticas no pico e o patrimônio líquido baixo. Então, estão insatisfeitos com a situação financeira e baixa capacidade de poupança. Então, nesse caso, eles estão interessados em novos produtos, gostam de produtos anunciados, compram lavadoras, secadoras, televisões, alimentos para bebês, medicamentos, contra tosse, doenças respiratórias, vitaminas, bonecas, peruas, caminhonetes e skates. Já o Ninho Cheio 2, que é casais com filhos de 6 anos ou mais, tem uma melhor situação financeira. Trabalham fora, são menos influenciados pela propaganda, compram lotes maiores, apreciam ofertas, compram alimentos variados, materiais de limpeza, bicicleta, aulas de música e pianos. Já o Ninho Cheio 3 são casais maduros com filhos ainda dependentes. Então, tem uma situação financeira ainda melhor, tem um maior número de pessoas que trabalham fora, alguns filhos conseguem empregos e difíceis de serem influenciados por propaganda. Então, a média alta de compra de bens duráveis, compram novidades, móveis requintados, viagens e automóveis, eletrodomésticos desnecessários, barcos e outros. Já o Ninho Vazio 1, que são casais maduros com filhos vivendo fora de casa e o chefe de família trabalhando, já tem uma aquisição de residência no pico, no auge. Então, estão mais satisfeitos com a situação financeira
e a capacidade de poupança. Então, estão interessados em viagens, recreação, autorrecreação, dão presentes, fazem contribuição e donativos e não estão interessados em novos produtos. Compram férias, artigos de luxo, melhoramentos para a residência. Já o Ninho Vazio 2, que são casais maduros com filhos vivendo fora de casa e o chefe de família aposentado, aí tem uma redução drástica da renda de pessoa. Passam mais tempo em casa, compram aparelhos domésticos e produtos que facilitam a saúde, o sono e a digestão. O sobrevivente solitário que trabalha tem uma renda pessoal ainda razoável e provavelmente vende a casa, então não tem muito consumo, né? E o sobrevivente solitário aposentado necessita de cuidados médicos, né? Redução drástica, né, no consumo e necessidade especial de atenção, segurança e outros, né? Então, vocês estão vendo que dependendo da categoria do segmento que você escolheu, você tem um padrão de comportamento diferente. Você também tem personalidade dos clientes. E também, segundo o estudo, nós temos os seguintes tipos de características, né? Os tipos básicos de personalidade dos clientes. Os inovadores, que é um número bem pequeno, 5%, que correm todos os riscos, são jovens, bem educados, familiarizados com novas ideias, tecnologias, têm computadores portáteis, estão conectados a redes. Então, mantêm-se informados por fontes externas. Já os primeiros adeptos, que são os 10%, são líderes de opiniões em suas comunidades, avaliadores cautelosos, abertos a argumentos bem justificados. A maioria inicial, que é 35%, evitam riscos sempre que possível, agem de forma deliberada e não experimentam novos produtos, a não ser que se tornem populares. A maioria tardia, que representa 35%, são céticos, extremamente cautelosos, desapontados com outros produtos, relutantes com novos produtos e responde apenas à pressão de amigos. E os retardatários, que são 15%, que esperam até o último momento para os produtos ficarem desatualizados. Então, vocês estão entendendo que para analisar o mercado, eu preciso ver todas essas características, né? Não só do segmento, do tipo de situação que o meu cliente se encontra e até da personalidade de compra. Porque tudo isso é que vai gerar informações para que a minha estratégia de compras seja a melhor possível. Então, esse foi o nosso tema de hoje e até uma próxima oportunidade.